Vamos lá então, vamos para a palavra do Senhor, né? Que coisa maravilhosa, viu? Jesus é muito lindo, viu? Jesus é espetacular, é incrível, Jesus é incrível. Escute, existe 4 grandes eventos que brilham na história de nosso Salvador. Existem 4 grandes eventos que brilham na história de nosso Salvador. Seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. São 4 eventos que brilham na história de Cristo. Seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Seu nascimento por quê? Porque este Cristo, cheio de glória, majestade e poder, Ele abre mão da sua coroa, Ele abre mão da sua majestade e desce para se fazer carne que nem você e eu. Ele desce a manjedoura, Ele desce a morte, Ele desce as profundezas do inferno, arranca o grilhão do Hades e arranca o ferrão da morte. Ele ressuscita e em corpo vivo Ele ascende aos céus. Eu vou falar um por um. O nascimento. Era necessário que alguém que nunca pecou, santo, imaculado, puro, nos substituísse, cumprindo a lei e recebendo a cólera, a ira pelas nossas transgressões. E essa pessoa foi Cristo. Essa pessoa foi Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas os seus não receberam. Desprezaram o Salvador. E este Cristo caminha entre os homens, fazendo prodígios e milagres de amor, levantando coxos, paralíticos, expelindo demônios, limpando leprosos, ressuscitando mortos. E ele se entrega ao poder de Roma para receber a cólera, a ira, o castigo em seu lugar e em meu lugar. Ele se faz pecado por nós. Ele se faz maldição por nós. Ele é o substituto. Não é Pedro, não é José, não é Maria, não, é Jesus o substituto. Ele nos substitui naquele madeiro maldito, naquele lenho vergonhoso. O que comunica isso? Comunica um amor imensurável, indizível, desmedido daquele que te amou e ainda te ama e provou este amor, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê na expiação de Jesus não seja condenado ao fogo do inferno, mas tenha vida eterna. E este Cristo desce também à morte, ao túmulo, à morte. Recebe Cristo como recebe todos os homens da terra. Mas achava ela que poderia deter Jesus. É quando Jesus, após arrancar o ferrão da morte, o grilhão da morte, ele ressuscita. Ressuscita. A ponto do apóstolo Paulo zombar da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão.
O apóstolo Paulo, como homem de Deus, olha para o inimigo mais antigo da humanidade e diz: tu perdeu. Jesus ressuscitou. Olha só porque esses eventos são os mais brilhantes e lindos na história de Jesus. Aquele que se fez carne, Jesus, ele nasce manjedoura, de palha. Aquele que se entrega em morte, em sacrifício expiatório a você, a mim e aos nossos filhos. Aquele que ressuscita, conquistando a nós a justificação e o livre acesso ao Pai. E também, este Cristo, ele ascende aos céus. Sabe o que é a ascensão? É o Cristo em corpo vivo, subindo ao encontro do Pai. Como sumo sacerdote cordeiro, essa é a ascensão verdadeira. Se você ouvir a história de alguém, independente do gênero, de que houve a ascensão dessa pessoa, isso é um embuste. Isso é uma violação do que o livro santo diz. Só tem uma única pessoa que passou entre nós, entregou-se em morte pelos nossos pecados, venceu a morte ressuscitando entre os mortos e ascendeu aos céus em corpo vivo. O nome dessa pessoa é Jesus. É Jesus. É Jesus. Vejamos então, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa que diz as Sagradas Letras. Isso, nenhum cântico é mais doce do que essa palavra. Olha só. Salmo 68, verso 18. Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens, sim, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Olha que coisa linda! E eis a razão porque a sua devoção fervorosa deve ser somente a Jesus, somente a Cristo. O teu louvor, os teus cânticos sagrados, o teu serviço sagrado. Jesus ressuscita, ele caminha entre os homens em corpo vivo, ele se alimenta para mostrar que é ele mesmo, que não é um espírito. Ele se alimenta por 40 dias e aparece aos discípulos. Ele se alimenta, ele ensina publicamente aos seus discípulos. Por fim, ele aparece também a mais de 500 testemunhas ao mesmo tempo. E ele ascende aos céus. E quando ele sobe aos céus, o texto sagrado diz: ele leva cativo o cativeiro. Sabe o que significa isso? Ele despojou Satanás e seus demônios. Ele venceu o inferno. E diz ainda, na sua ascensão, recebe dons para os homens. Ele então ascende aos céus, ele sobe em corpo vivo e recebe os dons para nós. Que dons são esses? O Espírito Santo, para ser derramado sobre nós, os dons, o fruto do Espírito, tudo isso é resultado da ascensão de Jesus em corpo vivo. E diz ainda, recebeste dons para os homens, sim, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isso é impressionante, é impressionante. Até para o obstinado, até para o rebelde, está hoje disponível os dons do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O que é necessário então? Você, teimoso de coração, saia da mesa de Satanás. Saia hoje dos pés dos ídolos. E nesta manhã, venha aos pés de Jesus. Te rende a Ele. Entrega hoje o teu coração, o teu ser a Ele. E você vai desfrutar de todas essas graças que Jesus com
conseguiu aos homens na sua ressurreição e ascensão. Isso é maravilhoso demais. Isso é muito lindo. Que eu faço, o pregador se arrependa, se humilhe e se torne um crente fiel a Jesus o Nazareno, amém?